Olá, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Nosso webinar. Deixa eu ajeitar isso aqui. Todo mundo bem? Podemos começar? Tudo ok, né? Som, imagem, tudo certinho. Então, vamos lá começar mais uma aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bem legal. E, inclusive, eu gostaria de ter tido uma aula sobre isso, né, quando eu comecei. Mas, depois de muito penar nesse mercado, é que eu consegui encontrar, assim, um pedaço ali, outro pedaço aqui, e fui juntando as coisas e consegui entender. Então, hoje a gente vai falar sobre order flow institucional e, junto com isso, como a gente consegue entender o order flow e ler a narrativa do mercado, fazer o desenho da liquidez para conseguir direcionar, né, o mercado. Como é que a gente vai entender qual é a direção do mercado no futuro? Né? Como é que a gente vai se posicionar? Eu sei que isso é uma dúvida de muita gente, que muita gente vem me perguntar. Os tipos, a gente, quando começa a ter um pouco mais de experiência, começa a ver que os tipos de perguntas que as pessoas fazem diz muito sobre qual é a verdadeira dúvida, porque às vezes quando você está começando você nem sabe o que é preciso, o que é que você está precisando, né? Na verdade, você pergunta uma coisa, mas na verdade você está precisando de outras coisas. Então, o que eu vejo muito em quem está começando, principalmente no Smart Money, é uma dificuldade muito grande de conseguir determinar primeiro a direção do mercado. E digo mais, que isso é o mais importante que a gente pode ter. Não é a formação do setup, não é decorar o que é um FVG, o que é um order block. Não é decorar nada disso. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a direção do mercado. Porque se você não souber a direção, você já começou errado. Então, tem muita gente que aprende esses conceitos, né, mais detalhados sobre o Smart Money e depois já começa a fazer a operação, ver o gráfico e já sai fazendo, colocando a operação em tudo o que é setup que encontra, ou nos lugares errados, na direção errada, enfim. E a aula de hoje a gente vai ver justamente como é que a gente pode direcionar a nossa visão para a gente saber exatamente onde é que vai colocar nossas operações, para que direção a gente vai olhar, o que é que o mercado pode fazer, o mais provavelmente vai fazer. Então, a gente, com essa aula, vai conseguir aumentar nossas probabilidades de fazer nossa análise mais correta, né? Então, tudo que a gente aprende aqui, tudo que eu estou tentando ensinar a vocês é dar a vocês cada dia uma ferramenta nova para que vocês consigam juntar tudo e fluir melhor com o mercado. Então, a aula de hoje é super importante para isso, porque é basicamente a primeira coisa que vocês vão fazer quando abrirem um gráfico. Porque às vezes a gente abre um gráfico e fica perdido, né? Quando a gente está iniciando, a gente abre o gráfico e o que é que eu vou fazer agora? Qual tempo gráfico eu vou olhar primeiro? O que é que o mercado está fazendo? Você vê milhões de coisas ali e fica perdido, não sabe por onde começar. Isso é uma dúvida muito frequente, certo? Então, hoje a gente vai ter esse direcionamento, esse passo a passo para saber como é que a gente começa assim que a gente abre o gráfico. E até o final, para não ficar perdido nesse desenho da liquidez, na narrativa do mercado. Né? A narrativa é justamente você saber o passo a passo, o que é que o mercado está fazendo, o que é que ele fez, o que é que ele acabou de fazer e o que é que ele vai fazer. Isso é a narrativa do mercado. E para saber isso, você tem que saber o order flow.
Então, tudo se combina, né? E aí eu espero que acrescente, né, bastante valor para vocês e que vocês consigam entender bem. Eu vou, como sempre, tentar simplificar o máximo possível, né? Porque, como sempre, eu busco os assuntos lá na gringa, né? Como chamam, porque não tem isso aqui. Então, eu busco lá, traduzo, tento entender e trazer mastigado aqui para vocês. Então, aproveitem, porque não é fácil. Bom, para início de conversa, lembrem-se que o que eu estou fazendo aqui é justamente só dando uma orientação, dando ferramentas para que vocês consigam criar suas oportunidades. Eu não estou aqui fazendo recomendação de investimentos. Nada do que eu disser aqui pode ser entendido como recomendação de investimentos, certo? É apenas um aprendizado, uma educação para que vocês, por si mesmos, consigam fazer suas próprias operações, seus investimentos, suas especulações, enfim. Então, a IC Markets não se responsabiliza por isso. Cada um tem sua consciência e, se não está seguro para entrar no mercado, abre uma conta demo aí na IC Markets para testar, criar suas próprias técnicas, agregar aqui com o que a gente passa para vocês, para depois vocês partirem para uma conta real, certo? Bom, o cronograma de hoje, né, é o nosso Order Flow institucional. Eu já citei ele aqui antes, né, nas aulas anteriores. Eu acredito que em estrutura de mercado a gente deve ter falado um pouco. E aí hoje eu vou falar um pouco mais e vou linkar para vocês isso e a importância desse Order Flow, mostrando mais na prática. Na verdade, hoje vai ser um pouco menos de teoria e vou mostrar mais algumas coisas no gráfico, né? Um exemplo que eu trouxe para vocês para poder ficar mais desenhado. E aí a gente vai falar da narrativa, né? Como estabelecer essa narrativa de mercado, por onde começar, quais perguntas a gente se faz quando abre o gráfico. Isso vai facilitar muito o entendimento, como é que vocês vão buscar entender o que é que está acontecendo. E buscar o desenho da liquidez, que é justamente entender também, importante saber tudo que a gente já falou antes, certo? Lembrando que cada aula que a gente faz aqui é como se fosse uma sequência. Então, quem não assistiu às aulas anteriores, assista. Porque cada aula, ela precisa da anterior, certo? Porque aqui, nessa aula de hoje, é mostrando mais na prática o que a gente aprendeu antes, juntando tudo e tentando mostrar como entender esse assunto, certo? Teve alguém que me perguntou também no Instagram, a gente vai ter aula de como abrir um trade, coisa assim. Eu não vou mostrar como abrir um trade, né, agora, mas assim, eu estou mostrando o passo a passo, desde a teoria, e agora eu vou mostrar um pouco mais da prática, do que você vai olhar, porque não é só abrir um trade, eu já falei para vocês, não é só simplesmente colocar buy ou sell, porque assim você vai jogar o seu dinheiro fora. Então, para abrir um trade, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. E é justamente isso que eu estou ensinando. Então, hoje a gente vai ver quase até o ponto de chegar a clicar em buy ou sell, certo? A gente não vai refinar, mas vai colocar toda a narrativa, a liquidez, que é super importante que vocês já estejam entendendo como é a questão da liquidez, quando eu falei das aulas passadas, as duas aulas sobre liquidez. Então, você entendendo a liquidez, a estrutura, né, que são as primeiras aulas, e o order flow, que a gente vai falar hoje, você consegue juntar tudo e estabelecer esse passo a passo que a gente vai ver. E aí fica fácil. Assim, fácil, né? Simples. Na verdade, não é fácil, é simples. Porque não tem complicação, como eu sempre gosto de dizer. Tem gente que complica demais. E, na verdade, o
o gráfico, o mercado em si, ele pode ser o que você quiser. Eu acho que já falei até com Lívia, né? Lívia que está aí, não me deixa mentir, minha mentora, que a gente falou na aula de psicologia que o gráfico, ele só mostra o que você está treinado para ver. Então, o gráfico ele pode ser super complexo, como algumas pessoas gostam de analisar ele bem complexo, criam milhares de nomes, teorias, coisas rebuscadas aí para dificultar o entendimento do gráfico. E tem outras pessoas que fazem tudo super simples e conseguem ser lucrativas da mesma forma. Eu procuro, obviamente, eu procurei uma técnica que me deixasse mais à vontade, né? Que me desse segurança e objetividade. E eu acho que o Smart Money ele proporciona isso. E, ao mesmo tempo, eu procuro simplificar ao máximo as coisas que eu vejo no mercado, né, no Smart Money. Então, eu meio que dou um toque meu, certo? Eu procuro simplificar. Eu tiro muitas coisas que eu acredito que não sejam tão relevantes assim. E aí, eu acho que funciona. Porque funciona para mim e tem muita gente que está me dando feedback e já está aplicando o que eu estou ensinando aqui nas aulas, o que eu ensino nas lives de análise de mercado, e está conseguindo ver resultado, certo? Então, eu acho que o simples funciona, menos é mais, né? O arroz com feijão, exatamente. Então, é isso. Vamos lá começar aqui. Meu nome é Tainá, para quem não me conhece, e mais uma vez relembrando, para quem quiser me adicionar no Instagram e não me tiver ainda, @tai.kerly. E lembrando também que eu só tenho um Instagram, certo? Porque às vezes o pessoal faz fake aí, mas eu só tenho um Instagram profissional, que é tai.kerly, certo? E eu não entro em contato com ninguém por direct, nem nada disso. Não caiam em golpes, por favor. Vamos lá começar falando sobre o order flow institucional. Então, o que é esse order flow? O order flow é um fluxo de ordem, né, institucional, traduzindo. Ele representa a quantidade de pedidos aguardando para serem executados em um determinado nível, como a gente viu antes, né? Ele vai ser determinado, o order flow, pela quantidade dos pedidos das ordens pendentes em determinados níveis do gráfico, certo? E acho que eu já citei também que o pessoal que utiliza muito o fluxo no gráfico, né, para operar, sabe bem utilizar esse conceito. Acho que no Forex a gente não tem muita gente que utiliza fluxo. Eu nem sei se tem gente que opera com fluxo no Forex, que é uma coisa que eu não vejo. Mas na B3 tem muita gente. Inclusive, eu tenho amigos que fazem isso. E é um tipo de operacional bem legal, bem preciso, mas muito complicado também. Então, o order flow, ou fluxo de ordens, é justamente isso. É você ver no gráfico qual é a quantidade de ordens pendentes em determinados níveis. E aí, vendo essas ordens nesses níveis, a gente vai conseguir determinar se o fluxo está comprador ou se está vendedor. O conceito procura identificar o viés direcional do mercado, onde os big players irão manipular o preço para ir. Então, o fluxo, ele permite o quê? Que a gente tenha uma visão antes que aconteça, basicamente, o movimento, de como é que está o viés direcional do mercado. Então, se a gente vê mais ordens de compra em certos níveis do que de vendas, a gente já sabe que o mercado, ele, naquela região, é uma região de grande importância, que o mercado ele vai procurar preencher aquelas ordens, certo? Que ali é o que a gente chama de liquidez. Então, onde tem liquidez, é onde o mercado vai buscar. Beleza? E aí, os big players, eles irão aproveitar para manipular. Inclusive, tem coisas que são proibidas, mas a gente sabe o que acontece. Inclusive, tem
grandes bancos aí que colocam ordens em determinados níveis, lotes enormes de ordens, e depois apagam, né, quando o preço chega perto, só para manipular aquele nível. E a gente vê, como eu já mostrei, acho que na primeira aula, de vez em quando acontece um processo, né, desse pessoal. E eles têm que pagar multa por estar acontecendo esse tipo de manipulação também. Os pools de liquidez em repouso serão os alvos nos lados compradores e vendedores, onde estão o maior número de ordens pendentes e stop loss, como eu falei. Pool de liquidez, a gente viu na aula passada também, e vocês já sabem, são determinados níveis em que a gente tem, por exemplo, equal highs, equal lows, como a gente tem. Temos os dois tipos, quem se lembra, os dois tipos de liquidez, né? A liquidez estrutural e a liquidez regional. E aí, esse pool de liquidez está dividido nessas partes. O que podemos fazer com o fluxo de pedidos, então? O order flow nos ajuda a remover decisões de negociações aleatórias. Não sei se acontece com vocês, para quem é iniciante, mas eu já, quando eu iniciei, né, eu também tomava muitas decisões aleatórias, com base simplesmente em achar que o mercado está indo em determinada direção. Óbvio que também tem outras questões de padrão e de tipos de indicadores ou tipo de visão que você tem no mercado. E eu acredito que para quem chegou até aqui e está acompanhando, né, as aulas, se chegou até aqui, com certeza já mudou bastante a visão. Se não conhecia o Smart Money, principalmente, já mudou bastante a visão que tinha, né, sobre o mercado. Porque, principalmente para quem é do varejo e vê a mentalidade do Smart Money, você já começa a olhar diferente. Sua mentalidade, sua forma de ver o mercado já é totalmente diferente. De olhar o gráfico, totalmente diferente. E isso é muito bom, né? Os traders que usam indicadores técnicos geralmente baseiam suas decisões de negociação nesses indicadores, né? Quem nunca? Média móvel e RSI, enfim, milhares de indicadores, MACD, várias coisas que a gente vê, né? Por exemplo, a média móvel. Mas, honestamente, não há lógica por trás disso. Me desculpe quem achar que há, mas, sim, às vezes acerta, porque a média móvel cruzou ali 200, não sei o que, em tal período. Beleza, pode ser uma confluência que você use, mas que há lógica por trás da maioria dos indicadores, não há. E por quê? Porque os indicadores técnicos simplesmente se ajustam aos resultados anteriores para fazer com que os resultados futuros pareçam ser previstos por eles. Ou seja, é como se você esperasse que, por causa daquele resultado anterior, o preço vai fazer exatamente o que aquele indicador está mostrando. E não acontece isso, a gente sabe. Às vezes acontece de realmente respeitar, e óbvio que tem que acontecer, porque o mercado é aleatório, principalmente em níveis mais time frames menores. E às vezes acontece sim de bater essas confluências, mas acontece tanto de vezes o suficiente para manter aquelas pessoas acreditando nisso. Então, quem acredita, beleza. E consegue ser lucrativo com isso, ótimo. Mas eu não acredito. Mas o mercado não funciona com base em padrões, indicadores e médias móveis. Eu não sei se eu já falei com vocês sobre minha visão do mercado. Acho que sim, e a gente sempre fala sobre isso aqui no Smart Money. Mas o mercado ele não funciona com base em padrões. Sinto muito quem acha que sim. Porque o mercado ele não quer saber se está se formando um canal, se está se formando uma cunha, uma bandeira ascendente, descendente, um urso, não sei das quantas, uma xícara de chá, enfim, essas coisas subjetivas que a gente cria, né? O mercado não está nem aí para isso. Nem aí para os indicadores, nem aí para a média móveis. Quantas vezes a pessoa
usa um indicador, tipo, aquele indicador, eu nem sei o nome, na verdade, ainda bem que eu nunca me aprofundei muito nessas coisas, porque isso não me confundiu muito quando eu comecei a estudar Smart Money. Mas tem um indicador que ele fala sobre o preço estar sobrecomprado ou sobrevendido, por exemplo. E aí, você, quando vê aquele nível de preço ali, está sobrevendido, é hora de comprar. Aí eu vou e compro. Me digam o seguinte, o mercado financeiro não é o supermercado. Acho que o grande erro que as pessoas têm hoje, a visão que a gente tem sobre o mercado, e é uma visão geral, é uma visão global, eu acho que 99% das pessoas pensam assim, porque a gente é programado para pensar assim fora do mercado, né? Todo mundo adora comprar barato, todo mundo adora um desconto, uma promoção. E a gente pega essa mentalidade e leva para dentro do mercado, mas não é assim que funciona dentro do mercado. O mercado não tem nada a ver com isso. Então é por isso que eu acho que mais de 90% dos traders fracassam, porque a gente traz uma visão literalmente de supermercado para dentro do mercado. E ele não funciona assim. O preço está sobrevendido, eu vou comprar aqui nessa região. E aí o preço vai, desce. Quantas vezes acontece isso? Continua descendo infinitamente a tendência. Não infinitamente, né? Mas desce muito mais do que aquele indicador estava indicando, né? Para você comprar. Então, não tem lógica, o mercado simplesmente não tem lógica. Isso, essa divergência estocástica, enfim. Não existe essa lógica que a gente tem fora do mercado, aqui dentro, certo? Por isso que eu não confio em nenhum tipo de padrão de indicador de média móvel. Eu já tentei, juro a vocês, de vez em quando aparece um amigo meu e coloca uma média móvel, cruzamento com não sei o quê, dá certo com FVG, não sei o quê. Aí eu vou e coloco. Depois eu fico tão confusa e, sinceramente, me dá uma agonia olhar para esse gráfico todo sujo, sei lá, um monte de indicador, de média móvel e tal. Aí eu já tiro. Eu acho que eu não consigo passar nenhum dia com o indicador que eu coloco. E às vezes quando eu coloco uma coisa ou outra, tipo, aqueles highs e lows, é bem só para deixar mais bonitinho, mas também não serve de nada. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, eu gosto do gráfico limpo. E acho que quanto mais limpo, pelo menos para esse estilo que a gente está estudando, né, para o Smart Money, quanto mais limpo, melhor, certo? E aí, é isso que eu acho dos padrões indicadores de médias móveis. Todo mundo tem direito de ter sua opinião, todo mundo pode ser lucrativo, seja como for, porque o mercado é aleatório de qualquer forma. Então, vai importar muito você seguir o tipo de setup que você escolher para você, que você se sentir confortável. Vai importar o seu gerenciamento de risco e vai importar a sua mentalidade, o seu mindset para poder conseguir executar aquilo sempre. Então, são essas três coisas que importam. Se você conseguir alinhar as três coisas, você vai ser bem sucedido. Certo? De qualquer forma. Mas eu não adoto isso aqui. O fluxo de pedidos, então, nos ajuda a tomar, né, as nossas negociações, a tomar decisões mais precisas. É muito mais fácil obter lucro se o mercado estiver tendendo muito bem em uma direção, obviamente. Né? Por isso que a gente sempre fala, negocie a favor da tendência, a tendência é sua amiga. Não contra a tendência. A gente toma muito traders ou trades contra a tendência, mas é contra a tendência micro, não é contra a tendência macro. A gente pega uma reversão micro, na verdade, né, para a continuação da tendência. Então, não confunda. Mas é claro que o mercado nem sempre faz isso. Né? A gente sabe que nem sempre o mercado está em tendência. As tendências do mercado, paradas, voltas e continuações, enfim, acontecem. E a maioria dos indicadores técnicos dá errado nessa situação, especialmente com o preço atual.
Exatamente, porque os indicadores técnicos eles são muito bonitos, né, de se ver que dão muito certo com o preço anterior, mas no preço atual é um Deus nos acuda, né? Quando o comportamento ou direção do mercado muda, você deve ser capaz de antecipá-lo o mais rápido possível, para que você possa aproveitar as oportunidades à medida que elas acontecem. Esse aí é o cenário ideal que a gente tem, né? O order flow também pode mostrar o quão agressivo o mercado está. Então, os traders de fluxo, eles usam muito essa linguagem, né? De agressão ao mercado. Então, eles falam, tal banco está agredindo com tanto, não sei o quê, tantos contratos e tal. Então, é basicamente isso. O order flow e o fluxo, ele mostra o quão agressivo o mercado está. Então, se você tem a visão de quantos contratos, ou se você tem a visão de que tem muitos contratos em determinada área, dá para você sentir a tendência do mercado dessa forma. Ele mostra exatamente onde sair de uma negociação quando ela não está indo conforme planejado. Isso, óbvio, quando você já tem uma certa experiência, você já consegue sentir, né, aquele tal do feeling do mercado, e você já consegue sentir melhor como é que está a força daquela tendência. Você não pode adivinhar se uma negociação está funcionando ou não. Você saberá antes de entrar. É exatamente isso que a gente vai tentar entender, né? Estabelecendo a narrativa de preço. Então, aqui é onde a gente precisa prestar bastante atenção, que é a gente criar na nossa cabeça esse passo a passo que a gente vai ter sempre que a gente abrir o gráfico. Devemos pensar no preço como um imã que é atraído até certos níveis, como um imã é atraído por uma barra de ferro. Ou seja, a gente fazer uma analogia aqui. O preço seria um imã e os níveis de liquidez seriam uma barra de ferro, né? Então, a gente teria liquidez, aqueles dois tipos que eu falei. E aí, a gente vai tentar o quê? Encontrar onde estão essas barras de ferro para saber onde é que esse ímã vai ser atraído, certo? E qual o momento que ele vai ser atraído. Este certo nível de preço que está sendo desenhado nos oferece o fluxo para seguirmos. Observamos o gráfico semanal primeiro, para entender para onde o fluxo está tendendo para a próxima semana. Então, eu gosto muito de começar pelo gráfico semanal, eu falo sempre isso, e eu mostro muito isso nas nossas lives de análise de mercado, nas quintas-feiras. Eu sempre, normalmente, começo pelo time frame semanal. Por quê? Vocês vão entender agora. Justamente para entender o fluxo do mercado naquela semana. Normalmente eu faço na quinta, então a gente já está com a semana em andamento. Mas o certo mesmo é a gente analisar os gráficos no final de semana. E aí a gente já vai ter uma noção do que vai acontecer na próxima semana, certo? É sempre no fim de semana onde você fará essa análise, para ter um viés que pode direcionar o preço de determinado ativo na próxima semana, como eu falei. Por exemplo, aqui no gráfico, só para mostrar a vocês, a gente tem a semana atual, por exemplo, nesse ativo aqui, New Zealand Canadian Dollar, NZD-CAD, certo? Então, a gente está nessa semana, que é a semana atual. E diante desse gráfico, a gente vai parar e vai analisar o que é que a gente vai tirar desse gráfico. Como é que a gente vai interpretar? O que é que a gente pode esperar? Digamos que a gente está no final de semana e vai interpretar para o que é que vai acontecer na próxima semana, certo? Vamos dizer que você não saiba nada sobre o que o gráfico, sobre o que o preço fará.
Você abre aquele gráfico e tá assim, perdido. Gráfico semanal, abri, beleza. E agora, como é que eu vou saber para onde esse preço vai? Mas só de fazer esse tipo de análise, você já vai ter um norte, certo? É isso que eu quero dar a vocês aqui hoje, um norte de como começar, o que é que faz quando abre o gráfico. Ao lidar com o consumo de liquidez, sua atenção deve se concentrar principalmente na perna de preço atual em que você está. E a gente vai ver o que é isso, né? O que é essa perna de preço atual? Você precisa estar atento à perna de preço onde está no momento, ou seja, o range. Se vocês me acompanham nas lives de análise, vocês vão ver, eu gosto sempre de marcar o range que a gente está atual. Por quê? Porque é lá que a gente vai trabalhar. O preço ele vai trabalhar dentro daquele range. E é esse range que vai determinar o que é que vai acontecer, certo? Onde o preço está atuando? São algumas perguntas que a gente tem que se fazer assim que a gente abre o gráfico, identifica a semana atual, identifica nosso range. Onde o preço está atuando nesse momento? Em que lugar do range? Qual range em que ele se move nesse momento? Então, a gente vai marcar esse range para saber onde o preço está, em que lugar desse range, qual é o papel dele ali. Isso significa focar no high e low do último movimento impulsivo naquele período de tempo, ou seja, no semanal. Então, aqui a gente tem a marcação do high weekly range, ou seja, o high do range semanal em que o preço está inserido. O range é essa pernada aqui. A gente já percebeu que o preço ele vem de uma tendência baixista, né? E aí ele veio, fez essa retração aqui, não quebrou esse último topo aqui e quebrou essa última estrutura. Então, ele continuou com essa tendência baixista. Então, os outros candles que se seguiram, eles foram todos para a mesma direção. Chegou aqui, o preço deu uma retraída, começou a retrair. Então, a gente marca aqui o high desse range e o low. E a gente tem nossa perna em que vamos trabalhar esse preço, certo? Então, agora a gente já começa a ter uma referência, a gente já começa a ter uma direção. O que é que eu vou olhar? É para cá, dentro desse espaço aqui. Beleza? Por que no candle? Porque olhar o gráfico semanal? Porque a liquidez é mais nítida e os candles têm menor número. Então, fica muito mais fácil, óbvio, você olhar um gráfico desse do que você olhar um gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, certo? Pode ter certeza que aqui dá para você determinar muita coisa. E lá, no gráfico, quanto menor, mais confuso você vai ficar. O que torna a análise muito mais fácil de ser feita do que em tempos gráficos menores, obviamente. Então, olhando para o período semanal e fazendo o desenho da liquidez, nós podemos determinar a provável direção dos próximos 5 dias. Porque um candle daquele, a gente já sabe que ele representa os 5 dias da semana, né? Então, quando você olha para o período semanal, a gente vai tentar inferir o quê? O que é que o mercado vai fazer nos próximos 5 dias? Se ele vai subir ou se ele vai descer. Ainda não sabemos exatamente para onde ele vai no primeiro olhar, mas a gente já vai conseguir determinar se ele vai subir ou se ele vai descer, né? A probabilidade. Óbvio que tudo que eu falo aqui é sempre buscando uma maior probabilidade, porque certeza ninguém tem. Ninguém tem bola de cristal. Mas a gente busca a probabilidade e quanto mais confluência, quanto mais precisão a gente tiver nessa análise que a gente está fazendo agora, melhor vai ser o resultado. Vê o quão poderoso isso é? Só de você analisar o semanal, você já vai basicamente
saber o que é que ele vai fazer nos próximos 5 dias. Então, isso é bastante poderoso. A partir da visualização do range atual que estamos tratando, podemos procurar o desenho da liquidez e começar a traçar os possíveis cenários para o movimento futuro do preço, certo? Devemos ter em mente que nossas barras de ferro que atrairão preço são as ordens pendentes, como eu falei, de FVG ou imbalance, né, os nossos desequilíbrios, que a gente já falou sobre isso nas aulas de liquidez, e os pools de liquidez, que são os highs e lows semanais, né? No caso, a gente está no semanal, então a gente vai buscar o quê? Os highs e lows dos candles semanais. Então, esses vão ser os pools de liquidez. E as ordens pendentes, os desequilíbrios, aliás, desequilíbrios e pools de liquidez vão ser o nosso foco, certo? Highs e lows e FVG imbalance. Vamos agora buscar, né, o desenho da liquidez. Ao determinarmos o nosso range, vamos traçar agora a liquidez no gráfico. Ou seja, primeira coisa que a gente faz é abre o gráfico semanal, traça o range, a perna que a gente está de impulso dentro daquela tendência, né? Porque primeiro, óbvio, você vai ver qual a tendência semanal que está acontecendo. Se o preço está fazendo topos e fundos mais altos ou mais baixos. Então, a gente já viu nesse gráfico que o preço está fazendo topos e fundos mais baixos. Então, estamos numa tendência baixista e aí a gente marca o range baixista dentro daquela perna de impulso baixista. Então, ao determinar nosso range, vamos agora traçar a liquidez no gráfico. Passo 2. E aí, o que, que a gente vê? Primeira coisa, que esse range, ele fez o quê? Quebrou a estrutura anterior. Não é isso? Então, nós temos um boss aqui. Por quê? Porque o preço ele já vinha quebrando outras estruturas. Então, a gente tem uma quebra de estrutura de continuação. Não temos uma quebra de reversão. É de continuação, certo? Não é de mudança de característica. E aí, quando o preço quebra essa estrutura, aqui embaixo, ele para nesse pavio aqui, volta o preço, deixa um FVG aqui em cima, né? Esse desequilíbrio, o desencontro entre esse e esse pavio. Com esse candle aqui, o preço voltou lá, preencheu esse desequilíbrio, certo? Então, isso aqui já temos essa liquidez que a gente traçou preenchida. E aqui embaixo a gente tem outra liquidez, que é a liquidez do stops de venda, sell stops. E essa liquidez aqui também já foi ultrapassada, já foi tomada por esse candle aqui. E aí, isso a gente vai traçando de cima até embaixo a liquidez que a gente enxerga, certo? O que é que tem de, primeiro, o desenho da estrutura, segundo, onde é que estão os fundos e topos interessantes aqui, mais próximos, óbvio, daquele candle atual, que é o candle que a gente está na semana que acabou de fechar. Então, os mais próximos aqui. Esse sell stops, esse FVG, esse aqui foi tomado, e aqui acima desse candle, por quê? Lembrando que a gente precisa saber o que está acontecendo mais próximo do candle atual. Então, mais próximo do candle atual, temos, sim, o low do weekly range, temos. Então, a gente tem aqui liquidez, que eu esqueci até. Não, está marcado aqui, que é um low. E temos o high desse topo anterior. Então, esse high do topo anterior, ele também tem liquidez, que é o nosso PWH, que é o nosso Old Weekly High, que é o high antigo, né, anterior. Então, esses dois aqui são liquidez, né, que estão próximos ao nosso atual candle semanal. E aí, a partir daí, a gente já fez o quê? O desenho da liquidez. Já sabemos onde é que tem liquidez dentro desse gráfico. Mais próximos, óbvio. Eu não vou estar procurando liquidez desse topo nem desse topo.
porque o preço está lá embaixo. Então, o que é que tem mais próximo aqui? Esse topo e esse topo. E esse fundo, no caso. Certo? Cheque aí nessa tarefa. Percebemos agora como se dá a movimentação do preço dentro do range. Vamos agora pensar, né, como é que se dá essa movimentação. Devemos nos perguntar, o que o preço acabou de fazer? Esse aí é o terceiro passo. Depois que a gente traçou o range, traçou a liquidez, o terceiro passo é saber o que é que o preço acabou de fazer. Esse passo, inclusive, é muito importante, né? Porque se você errar esse passo, provavelmente você vai errar o próximo. E aí, o que é que a gente vê que o preço acabou de fazer? Primeiro, o preço tirou liquidez do lado da compra, nessa FVG, que a gente já tinha marcado, e desceu para buscar liquidez do lado oposto, que é o lado da venda, né? Então, ele deixou essa liquidez aqui, esse desequilíbrio, veio aqui, preencheu e fez o quê? Na mesma hora. Na mesma hora, modo de dizer, né? E já reverteu para venda, certo? Ele foi lá buscar e voltou. Não sei se vocês já me viram falar, mas eu sempre falo a vocês. Essa analogia aí do ímã também serve para isso. Porque quando o preço ele se gruda, né, num ímã, numa barra de ferro, aliás, quando o preço, que é o ímã, se gruda na barra de ferro, que é a liquidez, é como se, tipo, ele consumiu o magnetismo daquela barra de ferro. Então, ele sai dali, ele é repelido. E aí, o que, é que vai acontecer? Ele vai para outro lado que não foi consumido ainda. O magnetismo do lado oposto é que vai estar mais forte. Certo? Então, ele vai buscar esse magnetismo. Ele já vai direto ser atraído para o lado oposto. Então, quando ele busca a liquidez de um lado, ele depois vai buscar do outro. E aí foi isso que aconteceu aqui. O preço tomou liquidez desse lado e depois foi buscar desse lado, que era o quê? O nosso sell stops, que tinha aqui nesse low, né? Que é no caso no low anterior. A gente sempre, quando está dentro de um candle, a gente tem que olhar o candle anterior, no caso semanal. Se não fosse aqui um FVG, como é um FVG, ele foi mais forte, né? Não é isso? A gente tinha uma liquidez mais forte aqui, porque era um desequilíbrio, então tinha várias ordens pendentes aqui. E aí o preço foi lá e buscou. Só que aqui a gente tinha um low a ser preenchido. Um low com ordens pendentes também, né? Com os stops de venda, do lado da venda, que no caso era das pessoas que compraram quando o preço subiu. Então tem um monte de stop aqui de pessoal que comprou. E aí o preço foi lá, tomou o stop de quem estava vendido e agora voltou e tomou os stops de quem estava comprado. Então, a primeira coisa que ele fez, tomou liquidez do lado da compra. Depois, tirou a liquidez do lado da venda dos seus stops, certo? Então, ele já tomou de um lado, tomou do outro. E agora? O que é que ele vai fazer? Eu espero que esteja ficando claro para vocês como é que a gente raciocina isso, né? Porque primeiro desenha a liquidez e depois a gente vê o que é que o preço acabou de fazer. Lembrem sempre disso. Vocês têm que se perguntar. Abrir o gráfico, você tem que saber o que é que o preço acabou de fazer. A partir daí é que você já vai conseguir determinar o que ele vai fazer a seguir, né? Diante dessas informações, podemos acreditar que o preço, após retirar a liquidez do lado da venda, mais recentemente, que foi os sell stops, deverá buscar, no candle atual, consumir a liquidez do lado comprador, né? Que foi o que eu acabei de dizer. Ou seja, liquidez do previous daily high, semanal. Então, reforçando mais uma vez, quando o preço tira a liquidez de um lado, tirou do lado da venda por último, ele vai fazer o que agora? Buscar a liquidez do lado comprador. Então, ele vai buscar o
Previous Daily High semanal, que é o topo da última semana. Beleza? Deu para entender? E aí a gente volta para o nosso gráfico. Então, o preço agora vai se direcionar para o lado comprador. Vai buscar esse topo aqui. Inclusive, a gente já olha, foi o que aconteceu. O preço fechou, né? Vocês viram que, primeiro, o preço, ele abriu aqui, né? Igual aonde ele fechou nesse candle anterior aqui. Ele desceu aqui embaixo, tomou esses stops, tomou essa liquidez, consumiu tudo aqui. Já voltou com força compradora, foi lá em cima, deixou esse high, voltou e fechou aqui, dentro ainda do candle anterior. Só que quando ele abriu no outro dia, vocês percebem que aqui tem meio que uma distância, certo? Ele não abriu no mesmo preço que ele fechou no dia anterior. Ele já abriu um pouco acima. O que é que isso quer dizer? Muita gente não repara muito nisso. Mas eu, pelo menos, e vocês podem ver que normalmente ele abre, normalmente, não sempre, ele abre no mesmo nível que ele fecha no anterior. Às vezes isso não acontece. Certo? Por exemplo, quando ele está baixista, aqui, por exemplo, ele fechou aqui e abriu aqui. Então, ele já pulou para baixo. Já foi o contrário. Quando ele abriu aqui, foi lá em cima e voltou. Fechou aqui. Certo? Aí, resultado. Abriu aqui, veio para baixo, fechou aqui. E assim foi. Abriu quase no mesmo nível. Aqui, abriu no mesmo nível, despencou. Aqui ele abriu acima, certo? Eita, tá feio. Isso é perfeccionista às vezes. Então, aqui ele abriu para cima. Quando eu vejo esse tipo de situação, já me dá uma confluência a mais de que o preço ele quer subir, né? Se ele abre, ele dá meio que um pulozinho. Então, para mim, ele quer subir. Então, ele abriu acima. E aí, a gente já tem isso e temos a questão do old high, que não foi tirado. Tudo bem que a gente tem aqui o preço mais ou menos no meio, né? Entre o high e o low do preço do candle anterior. Porém, a gente tem essa questão de que ele acabou de consumir as ordens que estão aqui embaixo. Então, ele já ganhou um impulso comprador para ir para o outro lado. E aí, a gente tem essa visão, certo? Desenho da liquidez. Diante dessas informações, podemos acreditar que o preço, após retirar a liquidez do lado da venda, mais recentemente deverá buscar o candle atual. Sim, foi o que eu acabei de dizer. A partir daí, buscaremos confirmar nossa narrativa e desenho da liquidez no gráfico diário para reforçar ou rejeitar o nosso viés semanal, certo? Porque no viés semanal a gente já deu ok. No viés semanal a gente está comprador, certo? Então o preço vai buscar o high anterior semanal. Esse aí é a visão do viés semanal. E agora a gente desce um tempo gráfico para o diário para conseguir ou reforçar o nosso viés ou rejeitar, porque pode ser que de repente o diário diga outra coisa, né? Mas enfim, quanto mais confirmação tiver, melhor. E aí a gente desce para o nível diário. E aqui no diário a gente tem lá aquela FG que está preenchida, o preço vindo, tirando aqui os sell stops e a nosso weekly ou do weekly high aqui, à espera, né? Que é o que a gente marcou antes. Também, agora que a gente chegou no semanal, a gente já enxerga que aqui em cima tem um topo duplo ou equal highs, certo? Então, a gente tem
dois fatores que fazem com que esse nível seja importante. Nós temos ICO-RAIS e temos PWH. Então, temos dois fatores de liquidez que fazem esse nível aí ser mais forte, ou seja, ser uma barra de ferro com um magnetismo maior para atrair o preço. Outra coisa, se vocês repararem aqui, é esse nível aqui, ó, 0,78 mil, que, diante dos outros níveis, é um nível de importância, porque é um nível que tem muito zero, né? Então, é um nível psicológico, querendo ou não, o mercado, ele não é feito de padrões, como eu já disse a vocês. O mercado, ele é feito por algoritmos, óbvio que são criados por seres humanos, mas os algoritmos, eles são programados. Então, o mercado, ele é todo programado para ir para determinados níveis. Então, para o preço chegar naqueles níveis, ele vai criar essa liquidez para fazer o preço chegar lá e fazer a distribuição do preço, a entrega do preço, que a gente chama, que o ICT chama de PDA, que é o algoritmo interbancário de entrega de preço, alguma coisa desse tipo. Então, ele traz o preço de um lado e entrega do outro, ou a transferência daquele preço, o dinheiro, né? A liquidez. E aí, esses níveis aqui também são importantes para a gente ver. Ou seja, a gente já tem aqui 3 confluências nesse nível. Beleza? Fora essa confluência, se a gente for, né, partir para vamos ver o indicador agora. Puxar um Fibonacci daqui para cá, a gente já está em mais de 50% dessa perna aqui, né? No diário. Então, já é outra confluência interessante também. Está numa região interessante, que provavelmente vai dar perto dos 61,8, digamos assim. Então, a gente já está juntando mais confluências para fortalecer o nosso viés, que era semanal, que agora está se confirmando no diário, beleza? E aqui a gente já começa, né, a traçar outra coisa. A gente já identificou que aqui nós temos no candle diário anterior, aqui a gente tem o PDL, que é o Previous Daily Low, e aqui o PDH, Previous Daily High, certo? E aí, o que aconteceu? Nesse Previous Daily Low, ele tirou, o preço acabou de tirar o low do dia anterior e subiu, certo? Ele abriu aqui, desceu, tirou a liquidez daqui desse low anterior e subiu novamente. Que mais uma indicação de que ele está indo buscar o PDH, certo? Então, nós temos outra confirmação no nosso diário, beleza? Agora que confirmamos nosso viés semanal no gráfico diário e acrescentamos mais detalhes ao desenho da liquidez, podemos agora ir até o gráfico de 4 horas para procurar um POI, né? O famoso POI, que é o nosso ponto de interesse. Uma área onde iremos esperar a retração do preço para procurar melhores oportunidades de entrar em uma operação. No caso, a gente vai esperar a entrada do preço nessa área, né? No caso, ter um apoio aqui. A entrada do preço que eu falei sobre retração é quando ele retrair, a gente pegar uma entrada, mas enfim, isso aí já é outro detalhe. A gente vai esperar o preço entrar na POI, achar uma POI, né, primeiro, de 4 horas, para depois esperar o preço entrar naquela área e aí fazer o mesmo processo nos time frames menores, mas aí é para outros 500. Então, aqui a gente desce para o nosso 4 horas e temos aqui nossa FVG Weekly, né, que foi preenchida, todo aquele desenho que a gente fez, os sell stops que foram tomados do diário ou de low anterior.
E aqui a gente já faz o desenho da estrutura, o preço quebrando estrutura anterior interna, é isso? A gente já estudou isso. Veio aqui, a gente tem um apoio, né? No 4 horas dessa quebra de estrutura interna, o preço tocou aqui, subiu, quebrou mais uma vez, fez um pós interno, quebrou a estrutura, deixou aqui sell stops, subiu, deixou o nosso old weekly high mais o nosso equal highs que a gente já tinha marcado, né, nessa região. Voltou, tomou o sell stops, que é o que a gente tinha identificado no diário, e está aqui, nesse exato momento, certo? Então, o preço está aqui. Agora, aqui em cima, no 4 horas, a gente identificou outra liquidez. Então, a gente já tem mais uma confluência de compra. Então, a gente tem liquidez tomada do lado da venda, aqui, mais uma liquidez tomada interna, aqui. Então, essa liquidez do lado da venda a gente já está tomada. Então, o que é que a gente pode esperar? Que o preço suba para buscar equal highs mais old high, old weekly high, que é super importante. Isso aqui é um nível semanal e nível psicológico. E mais acima, pode ser que o preço ainda suba mais para chegar aqui nessa FVG 4 horas que a gente acabou de descobrir. Que a gente desceu para 4 horas, então a gente achou uma FVG 4 horas. Então, mais um motivo para o preço ainda ir mais longe. Certo? Então, para quem queria, por exemplo, aproveitar a compra e pegou o preço nessa hora já poderia pegar esse trecho aqui, diminuir o tempo para 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, e aí já determinar, achar ali mesma coisa, FVG, Order Block, né, a nossa região, o RTO, que deve ter tido alguma quebra de estrutura ali, para a pessoa pegar esse impulso até aqui em cima dessa região. Já dava para ter feito um trade legal aí de compra. Mas, como eu gosto de ensinar vocês aqui a seguir sempre a tendência, né? Então, vamos respeitar a tendência. A gente vai procurar o quê? Venda. Então, se a gente está procurando venda, a gente está procurando nossa POI de 4 horas. E essa POI de 4 horas é essa aqui, de preferência. Pode ser que o preço venha só até aqui? Pode. Então, nossa POI pode ser essa e pode ser essa. E aí, para determinar isso, a gente vai esperar o quê? O preço chegar aqui e ver como é que ele reage. Se ele chegar aqui e tiver uma reação muito forte e já derreter, aí a gente já sabe que é aqui. Então, a gente já vai diminuir o time frame e já procurar uma retração nessa região. Se o preço der obviamente que ele vai tomar essa liquidez e vai retrair, mas se ele der uma retraída não muito grande e a gente achar que ele pode subir, ou se ele chegar com muita força nessa região aqui, então a gente já tem algum alerta para esperar que ele suba até aqui. Entendeu? Mas o que eu quero que vocês entendam de importante é que a gente traçou já 2 pós. Então, a gente tem grande chance do preço chegar nessa região. E a gente sabe também, quem me acompanha sabe que a gente tem uma grande probabilidade de preenchimento de FVG 4 horas. 4 horas ele é uma confluência muito boa. Eu amo usar FVG 4 horas. Quase sempre ele quer preencher. Certo? Então, a gente vai ver o que é que significa. Ou seja, no gráfico de 4 horas, podemos enxergar ainda mais liquidez detalhada nas regiões, nos dando uma melhor ideia de onde serão os nossos alvos, certo? Se teremos mais de um alvo, que é justamente o que a gente encontrou, se serão longos ou se serão curtos, né? Tudo feito de acordo com o nosso trading plan. Então, a gente precisa ter o nosso trading plan, né, que é o plano de trading, que é o que a gente vai seguir
passo a passo que a gente vai seguir, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Qual setup que eu vou aplicar e qual a área que eu vou entrar, o que é que eu vou fazer quando o preço entrar naquela área. Então, isso tudo faz parte do seu trading plan. Então, se você não tiver ainda e, obviamente, quiser utilizar esses conceitos para criar o seu trading plan, você assiste todas as aulas e começa a montar o seu. Como é que você vai fazer o seu passo a passo? O importante é que você tenha um plano de trading objetivo e que você, obviamente, consiga seguir, né? Se você não seguir, se você fizer tudo ali, então, uma listinha, não fizer o seu check, né? Em cada coisa que você procurar e entrar de qualquer jeito, você vai dar com a cara na parede. Então, por favor, façam o seu trading plan e sigam, né? Tenham disciplina para seguir. Porque se você fizer esse passo a passo, eu garanto que você vai ter bastante probabilidade de ser lucrativo no mercado. Eu não vou dizer com certeza, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, se você não aplicar o que eu estou falando aqui com disciplina, você não vai ter resultado. Mas se você aplicar o que eu estou dizendo aqui com disciplina e souber também, obviamente, fazer o seu gerenciamento de risco, e souber fazer o gerenciamento do trade, não fizer besteira durante o trade, que isso também é outra parte super importante, você vai ser lucrativo no mercado. O que estamos procurando agora, então, para finalizar, quando a gente faz todo esse caminho, toda essa narrativa do preço, o que é que a gente procura? Né? Finalmente, depois que encontrarmos nossa POI, que é lá no 4 horas, devemos ter paciência, a maior virtude do trader, anote, de esperar o preço entrar na região que você determinou e assim iremos diminuindo os time frames para melhor encontrar as configurações mais precisas antes de realizar uma entrada, certo? Como eu sempre digo a vocês. Esperar o preço chegar na região, depois vai diminuindo o time frame e vai fazendo a mesma análise de estrutura, análise de liquidez, tudo igual que a gente está fazendo aqui, você faz, aplica todos os outros time frames menores que você for analisar, mas não sugiro que não façam em muitos, né? Por exemplo, se você está analisando 4 horas, aí quando o preço entrar, você desce no máximo para 1 hora e 15 minutos. Já é uma boa, tá? No caso. Ou se você realmente quiser refinar bastante e tiver uma boa experiência nisso, aí você desce para uns 5 minutos, para 1 minuto. Mas, óbvio, já estou dizendo, quanto mais você refina, mais difícil fica de você conseguir identificar os melhores pontos, certo? Porque a maior manipulação ela acontece num time frame menor. Então, tem muito ruído, tem muito ruído. O contrário do que a gente tem no semanal, que é uma definição muito bem feita do gráfico, que dá para você identificar as coisas bem melhor. No minuto, a gente tem um monte de ruído. Tem um monte de candle lá que às vezes você não sabe nem porque ele está ali. E aí você fica super confuso. Então, por isso que eu não aconselho a operar no minuto se você não tiver experiência. Né? Então, até os 5 minutos ainda dá para você conseguir refinar com mais segurança. Mas, abaixo disso, é só se você realmente tiver segurança para isso. Porém, tiramos dessa lição, que foi o nosso objetivo aqui, a importância da preparação bem feita, da identificação do order flow institucional, a busca da narrativa e do desenho da liquidez nos time frames maiores. Lembrem que é o que eu quis trazer para vocês, que nos proporciona um viés mais correto para a nossa abordagem dos gráficos. Ou seja, o que eu queria mais mostrar a vocês aqui era justamente esse passo a passo que a gente fez para conseguir encontrar corretamente a nossa POI e, no final, né, das contas, traçar corretamente a estrutura e a liquidez para proporcionar a você o viés correto do preço. Porque isso é a primeira coisa que mais importa, é você ter um viés correto.
certo? Você realmente está vendendo na hora que é para vender, está comprando na hora que é para comprar. E aí, quando você alia isso ao desenho da liquidez, você consegue dar precisão ao seu viés direcional, ao order flow que você identificou, entendeu? Então, eu espero que eu tenha conseguido clarear isso para vocês, que é o meu objetivo maior aqui. Eu acho que eu consegui trazer da forma mais simples possível. E aqui, para finalizar, o que é que aconteceu no nosso preço? Só para mostrar para vocês que isso funciona, né? Eu fiz aquela análise e o preço não tinha feito ainda. Isso não foi retrospectiva, não. O preço ele foi lá exatamente aonde? Na nossa FVG 4 horas. E aí, o que é que aconteceu? Eu quis fazer isso aqui justamente para vocês conseguirem enxergar. O que é que aconteceu? Primeiro, o que é que eu disse nessa hora aqui? Dava para ter pego essa operação para quem queria comprar. Quem comprou se deu muito bem, porque foram 4 candles fortíssimos de alta. Outra coisa que eu disse, repara como o preço chega nessa região aqui. Que era uma região de muito liquidez, né? O preço chegou, ele já saiu daqui super forte, chegou nessa região aqui, parou aqui em cima, voltou e fechou aqui no meio. Isso aqui, depois desses 2 candles, já dá para a gente entender que o preço está forte. Ele nem respirou para chegar aqui. Ele, basicamente, ele respirou um pouco, né? Mas assim, ele nem fez um candle ao contrário, que eu quero dizer. Então, já dá para perceber que ele chegou forte nessa região. Então, eu já não arriscaria vender aqui. Eu já esperaria. E aí, o que aconteceu depois? Mais uma super barra de 4 horas para chegar na região da FVG 4 horas, do Fair Value Gap. Preencheu aqui quase 100% e o que foi que aconteceu? Derreteu. Então, me digam vocês se deu para entender e se isso realmente funciona, certo? Então, já dava para pegar, se você for refinar, né? Chegou aqui na região, ele já fechou essa barra aqui, você já refina e já vai esperar no 30, 15, 5 minutos, 1 minuto para quem consegue, para pegar uma venda aqui com essa queda, entendeu? Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido, espero que vocês tenham entendido bem. Eu quis trazer essa aula mais prática para explicar passo a passo. Eu acho que praticamente só faltou dizer assim, não tem, não, apertar céu, vai ao céu aqui. Eu já disse tudo. Então, só com essa aula aqui, óbvio que você tem que ter toda a bagagem das aulas anteriores para saber como fazer uma estrutura, que é uma liquidez, mas juntando aquelas aulas com essa, já dá para você navegar tranquilamente dentro de um gráfico. Eu acredito, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Devemos ter em mente, lembrando, que nenhum movimento gráfico é aleatório assim. Óbvio que o mercado em si é aleatório, mas esses movimentos eles são todos manipulados, certo? Então, temos o preço, os preços que os bancos manipulam. Ah, e tem uma curiosidade. A gente diz que o mercado é aleatório. Óbvio, porque ninguém consegue adivinhar o futuro. O mercado é aleatório num nível de tempo gráfico maior. Por quê? A gente não consegue adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a uma semana ou daqui a 2 semanas. Nem os grandes bancos conseguem. Eles não sabem o que é que eles vão fazer. Mas dentro do nosso período de tempo menor e dentro dos nossos dias, né? Mas de um dia para o outro, principalmente, a gente sabe, os mercados eles são manipulados, eles são estabelecidos ali, programados, os algoritmos, para atingir determinados níveis de preço, para criar liquidez, enfim. Entendeu? Mas, no futuro, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Ninguém sabe. Então,
Por isso que os tempos gráficos de diário, semanal, mensal, são os mais precisos que a gente tem, porque eles são menos manipulados. E quanto menor o tempo gráfico, mais manipulado. Entendeu? Por isso que é tão importante você fazer essa leitura do direcionamento do preço no semanal, porque ele vai te dar uma boa ideia do que você vai procurar, do que o preço vai buscar. Certo? Devemos ter em mente que nenhum movimento é aleatório e que os movimentos dos TFs maiores sempre guiarão a liquidez com mais força, com maior força. Eu falei. Já os TFs menores serão mais manipulados na medida que são utilizados para construir e consumir liquidez interna, que levará o preço para o seu destino final, certo? Que é a busca da liquidez da tendência macro. A mudança de visão que temos ao decorrer do estudo do gráfico pelo viés do Smart Money é totalmente transformadora se compararmos com o que pensávamos sobre outros estilos de análise técnica. Pelo menos eu acho, essa aqui é a minha visão. Utilizando médias móveis, indicadores e padrões subjetivos que não justificam nenhuma ação do preço. Certo? Porque quando você utiliza esse tipo de indicador e esse tipo de viés, que é mais utilizado pelo varejo, pelo menos para mim, fica difícil de entender o que é que eu estou fazendo. Porque é muito subjetivo. E já no Smart Money, mesmo que tudo isso, vamos dizer que tudo isso é invenção da cabeça de alguém, tudo mentira. Mas funciona e está me mostrando uma ideia objetiva do que está acontecendo no preço. Óbvio que não é mentira, porque isso foi construído por pessoas que trabalharam ali dentro dos bancos, pessoas que conhecem o institucional, entendeu? Então, ninguém inventou isso como uma ilusão, né? Então, tem base para isso ser criado. E é justamente por isso o nome que é dado. Smart Money, que é dinheiro inteligente. Então, a gente segue o institucional, segue o dinheiro inteligente. Mas aqui, pelo menos, a gente tem uma explicação do porquê as coisas acontecem, do porquê aquele preço foi buscar aquele nível, por que ele desceu, por que ele subiu, entendeu? E é realmente, se você for olhar, parece que é tudo milimetricamente calculado. É porque vocês nunca operaram, mas se vocês operarem no 30 segundos, eu já operei em 30 segundos. E parece bruxaria, é milimetricamente calculado. Ele respeita um FVG do 30 segundos. Então, para mim, isso é uma coisa chamada algoritmo, que é totalmente programado. Ok? Então, é isso que eu tenho hoje para vocês. E só agradecer, obrigada pela presença. A gente se vê na próxima semana. E ainda nessa semana, temos nossa live de análise de mercado na quinta-feira. Espero vocês por lá também, certo? Obrigada e até a próxima. Lembre-se, conhecimento é poder.